Há milhares de anos, nas margens férteis do rio Nilo, no coração do Antigo Egito, um povo sofrido viveu uma das experiências mais dolorosas e marcantes da história, que marcou profundamente a história do povo hebreu. Esta é uma história de perseverança, fé e liberdade que ressoa através dos séculos e ainda nos toca profundamente até os dias de hoje. A história começa no Egito, uma das civilizações mais poderosas e avançadas do mundo antigo. Os hebreus, uma tribo semita, havia migrado para o Egito em busca de alimentos durante uma grande fome. No início, foram bem-sucedidos, mas à medida que a sua população cresceu, eles passaram a ser vistos como uma ameaça pelos faraós egípcios. E assim, uma das páginas mais sombrias da história começou a ser escrita. Os hebreus foram escravizados e forçados a realizar trabalhos mais árduos na terra do Egito. Eles construíram as magníficas pirâmides e ergueram cidades e realizaram trabalhos pesados, sob a supervisão implacável dos capatazes egípcios. Durante gerações, os hebreus suportaram essa escravidão brutal, mas nunca perderam a esperança. E nesta fase da história, que emerge a figura de Moisés, um hebreu criado na corte egípcia, que um dia descobriu sua verdadeira origem e identidade. Moisés liderou o povo hebreu em sua busca por liberdade. A história da libertação dos hebreus, conhecida como o Êxodo, é uma narrativa poderosa de coragem e determinação. Moisés enfrentou o poderoso faraó, enfrentou as pragas devastadoras enviadas por Deus e guiou seu povo através do deserto árido em direção à terra prometida. A jornada foi árdua e os hebreus enfrentaram fome, sede e muitos outros desafios. Mas a sua fé em Deus e sua crença em uma vida melhor os mantiveram firmes. Finalmente, após anos de sofrimento e peregrinação, os hebreus alcançaram a liberdade e chegaram à terra prometida, um lugar de esperança e muitas oportunidades. A história dos hebreus escravizados no Egito é um testemunho da capacidade humana de superar adversidades, resistir à opressão e lutar pela liberdade. Mas antes de chegar em Canaã, aonde Moisés só viu de longe, o Senhor resolveu fazer algo que simbolizava a presença dele no meio do povo. Vem comigo nessa história. No livro do Êxodo. Mas Moisés sobe ao monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Deus gravou suas leis nas tábuas de pedra, dando-as ao povo de Israel, após a sua liberdade da escravidão do Egito. Ele também deu ordem para construir uma arca, aonde seria colocados os 10 mandamentos. E o Senhor disse: mande-os fazer uma arca de madeira de acácia, com 2 côvados e meio de comprimento, 1 côvado e meio de largura, e 1 côvado e meio de altura. Cubra-os com ouro puro, tanto por dentro como por fora, e façam a moldura de ouro ao redor dele. Assim diz o Senhor. Êxodo, capítulo 25. 1 côvado era uma antiga unidade de medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, cerca de 457 milímetros, 18 polegadas. Portanto, a arca tinha cerca de 131 centímetros por 79 centímetros. O Senhor também ordenou que os querubins deveriam ter suas asas abertas para cima, cobrindo a arca. Essa cobertura era chamada de propiciatório, ou caporete. Varas de ouro passavam por 4 anéis de ouro, presos aos 4 cantos da arca, permitindo assim o transporte. O tabernáculo. Os israelitas carregavam a arca para onde quer que fossem. Somente a classe sacerdotal, conhecida como levitas, poderiam carregá-la. Enquanto os israelitas estavam no deserto, a arca permaneceu numa tenda, atrás de uma cortina. Este era o tabernáculo. Eventualmente, a arca chegou a Jerusalém através da conquista do rei Davi. Seu filho, o rei Salomão, construiu o primeiro templo e construiu uma área mais interna do tabernáculo, chamada Santo dos Santos. Ele também ficava atrás de uma cortina e era tão poderoso e sagrado que ninguém, exceto o sumo sacerdote, poderia estar em sua presença uma vez ao ano, durante o dia da expiação, o Yom Kippur. A Arca da Aliança continha não apenas os 10 mandamentos, mas também o maná, um alimento celestial que Deus deu aos israelitas no deserto, e o cajado de Arão, durante o êxodo no Egito. A arca simbolizava o poder de Deus que estava ali dentro. Por isso,
ninguém tinha permissão de tocá-lo ou abri-lo. Aqueles que tentaram morreram dolorosamente. Quando os filisteus o roubaram a arca, sofreram doenças horríveis e houve muitas mortes ali. Seus poderes sobrenaturais também incluíam trazer vitórias militares aos israelitas contra seus inimigos e realizar milagres em tempos de desespero. A Arca da Aliança, quando foi roubada pelos filisteus, foi colocada no templo de Dagon. A narrativa bíblica conta que a estátua foi encontrada por 2 vezes caída diante da Arca da Aliança. Além disso, uma grande peste espalhou-se entre os filisteus. Muitos estudiosos e eruditos acreditam-se que tenha sido um surto de peste bubônica. E diante de tanto sofrimento aos filisteus, a arca foi devolvida aos hebreus depois de 7 meses. Segundo Samuel capítulo 6, do verso 11 ao 15, a arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses, e o Senhor abençoou muito a sua família. Quando o rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele tinha, então ele tirou a arca da aliança da casa de Obed-edom e com uma grande festa o levou para a cidade de Davi. A arca da aliança foi levada para Jerusalém por intermédio do rei Davi e ali ficou guardada no interior do templo de Salomão, construído apenas no reinado do rei Salomão. A tribo dos levitas era responsável para fazer o transporte da arca. Eles não poderiam encostar diretamente nela, mas sim nas hastes que eram usadas para erguê-la. Os levitas carregavam a arca da aliança nos ombros, e foi esse meio de transporte que Deus quis que fosse assim, carregasse nos ombros. Esse foi o caso de Uzá, um levita que foi impedir que a arca caísse de uma carroça quando era transportada para Jerusalém. A ação de Uzá foi considerada uma blasfêmia, porque ele e os levitas deveriam ter transportado a arca nos ombros, que não era um carro de boi, e ali mesmo Uzá foi morto. O que aconteceu com a arca? As referências à arca parecem parar num único ponto: a invasão babilônica em 587 a.C. O livro de Esdras descreve o templo de Salomão como sendo saqueado e destruído. Estranhamente, não havia registro da arca no inventário de tesouros roubados. Certamente, a notícia deste tesouro valioso teria se tornado pública, e isso levou os historiadores a acreditar que a Arca da Aliança foi secretamente transferida para outro lugar. Na história, existem algumas teorias. No mundo antigo, Jerusalém era o epicentro das guerras e das conquistas. E nesse tempo, houve 2 invasões principais ligadas ao desaparecimento da arca, pelo rei Nabucodonosor II da Babilônia e por um faraó egípcio chamado Sishac. O livro dos Macabeus, um dos livros apócrifos da Bíblia, descreve o profeta Jeremias escondendo a Arca da Aliança em uma caverna no Monte Nebo, antes de Jerusalém cair nas mãos dos babilônios. O Monte Nebo é onde Moisés viu a terra prometida antes de morrer. Se aceitarmos o que diz o livro dos Macabeus, é possível que a Arca da Aliança esteja de fato enterrada no Monte Nebo, na atual Jordânia. Infelizmente, o governo mantém restrições rígidas às escavações ali. Quando Sishac invadiu Jerusalém após a morte do rei Salomão, ele roubou os tesouros do templo, mas não houve menção da Arca da Aliança nesse caso. O filme Indiana Jones destacou esse detalhe sobre como a arca desapareceu. Outra teoria popular é que ela está no local onde ficava o templo. No entanto, isso se refere ao monte do templo, talvez o pedaço de terra mais sagrado e disputado do mundo. Neste momento, as populações judaicas e muçulmanas em Israel lutam pelo monte do templo. Ambos reivindicam propriedades por causa de suas crenças religiosas, e ali não são permitidas escavações, e é improvável que isso mude tão cedo. Uma outra teoria ganhou muita força: a conexão com o povo etíope. Talvez o mais famoso seja o fato de que a arca está nas mãos do povo etíope. De acordo com Quebra-Nagast, a saga de sua nação escrita por volta do século XIII, o rei Salomão e a rainha Sabá tiveram um filho, chamado Menelique. Ele foi a Jerusalém para encontrar seu pai pela primeira vez. Quando Menelique voltou para a Etiópia, Salomão enviou um grupo de jovens para acompanhá-lo, e eles supostamente levaram a arca com eles, colocando uma farsa em seu lugar. Menelique proclamou a arca como um sinal de Deus, de que seu favor agora estava com o povo etíope, que compartilhava a herança de Israel. O descendente de Menelique
era supostamente ninguém menos que Haile Selassie, 1892 a 1975. Sua antiga linhagem foi escrita na Constituição. A Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na Etiópia, afirma abrigar a arca. Ninguém está autorizado a vê-la, nem mesmo o patriarca da Igreja Ortodoxa. Dizem apenas que um único monge pode estar em sua presença para guardá-lo. No início do ano 2000, o patriarca Abune Paulus expressou seu desejo de revelar a arca ao mundo, mas depois mudou de ideia. Até agora, não está confirmado se alguém o viu, exceto um professor da Universidade de Londres. Quando jovem soldado, ele forçou sua entrada para vê-la durante a Segunda Guerra Mundial. Mais tarde, ele disse que encontrou um modelo da arca, semelhante ao da Bíblia. Outra afirmação vem dos lembas da África do Sul, que afirmam que a arca passou pelas suas terras. Na verdade, uma réplica da arca foi encontrada em uma caverna na década de 1940. Escavações em Kiryat Jearim, em Israel, encontraram um possível santuário onde a arca poderia estar. No entanto, esta investigação não tirou quaisquer conclusões definitivas. No entanto, a caçada humana parece não ter respostas, mas o apóstolo João deu o endereço aonde a arca se encontra. Apocalipse 11, verso 19, diz assim: E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e muitos terremotos, e grande saraiva.